mas do ódio, tanto refletido nas redes sociais, tanto refletido até mesmo verbalmente, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, nas ruas, e até mesmo com violências físicas. E a gente vê então esse crescimento da violência doméstica, feminicídio, que todos os dias a gente está vendo nos noticiários, o crescimento também do preconceito de raça, de gênero, com aí o homicídio, que também vem crescendo no nosso meio, como também o desprezo pelo pobre, essa ojeriza ao pobre, no nome que tem aparecido como aporofobia, essa aversão à pessoa do pobre. Só por ser pobre já é descartado, e a pessoa se sente no direito de agredir verbalmente, fisicamente, coisas que a gente está vendo aí. Ao lado disso, e aumentando tudo isso, a questão das fake news, que não é propriamente uma notícia falsa, mas uma leitura distorcida dos acontecimentos que leva ao embaçamento da consciência crítica, que leva a pessoa a viver numa bolha fechada e não se abrir a qualquer ideia diferente daquela que tipo assim, que ela já acredita como sendo verdade. Então, vive dentro de uma bolha e aí cria uma espécie de realidade paralela que impossibilita até o diálogo. O diálogo se torna difícil, como já foi explicado antes, e também a formação da consciência ficou muito mais difícil. A tal ponto da pessoa dizer assim, olha, se alguém tiver com o anel do Tucum, é da teologia da libertação. Então você não escuta. Se algum padre, algum bispo, uma coisa, falar determinada coisa, você levanta e você diga, padre comunista, FDP. Então coisas desse tipo que vão tomando conta das nossas comunidades. E aí a gente encontra também do outro lado leigos e leigas que no meio dessa polarização se sentem desanimados, com dificuldade de se organizar, com dificuldade de abraçar as causas populares, as lutas, e taxados de comunistas, que algum acha até que é um xingamento. Na verdade, é um sinal de compromisso com a vida, um sinal de compromisso da transformação social. Então, ao lado disso, o outro fator é a crise econômica, que sobretudo foi acelerada, aguçou-se com a pandemia, e dessa crise econômica, o arroxo salarial fez com que a busca da sobrevivência distanciasse as pessoas também de espaço de formação das comunidades, tá? E aumentou não só a insegurança mental, mas como a fome mesmo. A campanha da fraternidade, que trabalhando nas comunidades, deixou isso muito evidente. 33 milhões de pessoas em situação de fome. Com isso, também um prejuízo da saúde mental, a depressão, o suicídio e um parênteses. O suicídio no meio do clero é maior do que a taxa de suicídio geral. Então isso também preocupa, um sintoma de depressão que a gente vive nesse momento. O enfraquecimento das políticas públicas, com a desconstrução das políticas de direito no lado trabalhista. A gente viu como é que isso vem sendo assolado, nessa mudança a partir da mudança do governo, um respiro, um aceno vem acontecendo. Mas muito das políticas públicas, da política trabalhista, foi descalçada. Sem contar também a corrupção, que ainda é uma prática vista como comum, mas é um grande desvio social, e a corrupção tanto de direita quanto de esquerda. Então a gente não pode fechar os olhos a isso. Enfraquecimento também na luta pela terra, pela moradia, pela saúde, na busca dos direitos indígenas. Então, infelizmente, esse enfraquecimento meio geral dos movimentos populares, justamente quando o Papa Francisco aponta que os movimentos populares são sonhos de transformação da sociedade, são poetas da transformação, poetas da mudança. Então a gente precisa de reforçar isso aí. E a violência que foi se institucionalizando, como se tornando normal. Pessoas que acham que é normal agir violentamente. Então isso vem tomando conta das nossas comunidades, impondo medo, uma paralisia também em muita gente boa das nossas comunidades. Isso do ponto de vista um pouquinho social. Trago ali só a palavra do Suassuna, que ajuda a gente a pensar que às vezes o que se torna difícil de vencer a injustiça é porque
que dilacera o país, tá? É que há o país dos privilegiados e dos despossuídos. A gente acaba vivendo, né, essas duas facetas aí. E ainda, quem na sua visão do social coloca a ênfase na justiça é de esquerda. Agora, quem coloca na eficiência e no lucro é de direita. Até para a gente clarear o que é de esquerda e de direita, e houve tanta confusão por aí fora nesses tempos que nós estamos vivendo. Tá? Puxando agora para a realidade de igreja, me ajuda aí no tempo, se eu tiver. Tá? Primeiro, quando a gente pensa na realidade de igreja, a gente vive houve um momento de desinteresse das lideranças em assumir os serviços. Então tem assim, lideranças com dificuldade de abraçar o trabalho nas comunidades. Isso vem tanto por uma questão do individualismo que vem crescendo no nosso meio, de uma espiritualidade também puxada para o espiritualismo, que é esse desligar a fé da realidade concreta, tá? E aí é o seguinte, no meio disso, a gente está, sobretudo assim, claro que isso aqui é simplificando, não são apenas duas, mas em evidência maior, uma espécie de um confronto de duas eclesiologias. Uma, essa que o Papa Francisco nos apresenta, de uma igreja mais profética, uma igreja mais laical, uma igreja mais comprometida, uma igreja mais participativa, sinodal. Por outro lado, crescendo um neotradicionalismo, um tradicionalismo que está se renovando, que se pensava às vezes adormecido, ou que até já tinha se superado, mas está se acordando, voltando muito assim, mais catecismo do que Bíblia, uma igreja muito firmada na figura do clero, em detrimento do leigo apenas como coroinha ou de sacristia. E isso, né, com essa aversão, tanto ao Papa Francisco, a CNBB, a campanha da fraternidade, as SEBs também. Então, a gente vê crescendo nesse momento. Depois, movimentos carismáticos de extrema direita, tanto no lado católico quanto no lado evangélico. Ou seja, então, também uma outra expressão, tá, que não é tanto um neotradicionalismo, mas um neocarismatismo, não sei se a gente pode dizer essa palavra, mas que vem mostrando assim, né, uma tendência a fugir da realidade e a voltar também para essas forças de direita, de extrema-direita, instrumentalizando a religião. A religião está sendo usada também por interesses políticos, tá? E aí a gente viu isso muito claramente nas últimas eleições. E, ao lado disso, um clericalismo, não, e presta atenção, não é só de padres e bispos, mas um clericalismo também de leigos, tá? Que vai colocando de lado a opção preferencial pelos povos, que é algo central, como o Papa Bento XVI colocou. Isso está inscrito na fé cristológica, a opção preferencial pelos povos, mas isso está sendo colocado de lado. Tá? E as pessoas mais preocupadas com beleza do templo, com beleza litúrgica, faz uma liturgia bonita, mas que não incide ou não puxa para dentro dela a vida concreta. Muito ritualista. Ritualista, né? Muito preocupado assim, né? Muito exterior e pouco conteúdo. Isso, lembra do Cristo, mas não lembra de Cristo. Rimou bem, viu? Outra coisa, no meio disso tudo, tá? Veja, não se assume também, isso também é um reflexo desse clericalismo, não se assume as propostas da CNBB, não se assume as campanhas da fraternidade, não se assume as diretrizes gerais da Igreja do Brasil, os documentos não têm uma incidência prática. Veja o último aí, que é sobre a animação bíblica da vida e da pastoral, o que disso já chegou até nossas comunidades e atrapalha o desenvolvimento pastoral. E aí faz crescer essa mercantilização da fé, que é algo desligado da vida concreta. Outra coisa é que a vida urbana, com diferentes horários, por exemplo, tem pessoas que trabalham todo domingo praticamente. Como participa da vida de fé? Tem pessoas que só trabalham de noite. Como participar das nossas reuniões, encontros, celebrações que quase sempre acontecem nesses horários? Então essa mudança da vida urbana, tá? E a busca pela sobrevivência, que leva a pessoa, claro, a se voltar mais para esse mundo do trabalho,
então às vezes não tem condição de participar dos nossos trabalhos de comunidade e até mesmo nem mesmo de acessar os trabalhos das secretarias paroquiais, que funcionam no horário comercial, e no horário comercial o pessoal está trabalhando. Então é um desafio para nós. Então as pessoas também não se empenham nessa transformação das situações de justiça, de miséria, de violência. Aí enfraquece também o processo de formação, como participar de um curso, de um encontro de formação, e aí tem enfraquecido os grupos de reflexão da Bíblia, os círculos bíblicos, os cursos bíblicos em geral, e isso vai prejudicando essa caminhada. Claro que aí o terreno propício para essa polarização política, como a gente já viu. Pode passar? Terminando aqui, resultado disso tudo também, enfraquecimento das nossas pastorais sociais, justamente aquilo que favorece uma igreja em saída. Ou seja, dessa igreja que vai ao cárcere, ao menor de rua, nas causas negras, indígenas, da mulher, do migrante, da juventude, a gente enfrenta esse enfraquecimento. E o foco de muitos é na doutrina e nos ritos, como nós já comentamos. Urge então voltar ao Jesus. Pagola, né? Voltar a Jesus, isso é algo que saiu também das coisas, para que, ou seja, é ele o caminho para a gente retomar essa igreja comprometida, mostrar os valores da série, da sua dimensão de uma fé encarnada na realidade, comprometida com a vida, com as causas populares, essa igreja em saída às periferias, tanto geográficas como existenciais. E as séries se constituem enquanto modelo de igreja, mas essa igreja, vamos comigo, profética, ecumênica, centrada na palavra que liberta. Então é isso que a gente espera, é isso que a gente deseja. Para terminar, então apenas ali é lá do Nordeste, mas uma igreja comunidade, em torno da palavra, com animação, essa igreja também com um rosto jovem, que a gente acredita e que a gente deseja alcançar. Então, é um pouquinho dessa realidade do Brasil e da igreja que impactam nossas comunidades. Obrigado. Valeu, irmão Mariano Sacramentino de Minas Gerais, registrando aqui 3 Gilvander. E responder essa pergunta, né, como a realidade do país impacta na vida das comunidades eclesiais. Então, a realidade do país, ela tem de fato um grande impacto nas comunidades eclesiais de base do Estado do Espírito Santo, porque a igreja que está no Estado do Espírito Santo, ela eminentemente é SEGS, né, a opção preferencial de trabalho nosso como igreja, o nosso modelo de igreja são as comunidades eclesiais de base. E a nossa fé, enquanto comunidade, é uma comunidade mais busca trabalhar então numa comunidade mais justa, bonita, solidária, fraterna. E enquanto há problemas socioeconômicos como dignidade, falta de dignidade, pobreza, violência, entre outros problemas, a SEGS ela pode sentir os efeitos negativos dessa realidade do país. Então, qualquer realidade política e econômica que o país sofrer vai diretamente intervir nas comunidades eclesiais de base hoje no Estado do Espírito Santo. Por exemplo, em uma região com alto índice de violência, a SEGS ela pode sofrer com essa insegurança e ela tem dificuldades em realizar suas atividades. Além disso, no contexto da desigualdade, muitas vezes as pessoas que participam das SEGS são aquelas que mais sofrem com as exclusões sociais e econômicas. Lembrando que o Estado do Espírito Santo hoje ele tem 83,4% de realidade urbana. Então o Espírito Santo hoje é um Estado com uma realidade muito urbana. Então o nosso desafio diante de uma SEGS uma realidade urbana. E também, por outro lado, podem ter um papel, as comunidades eclesiais, ela tem um papel importante para transformar a realidade do país. Elas podem atuar por meio de ações solidárias, projetos sociais, que ajudam a diminuir a desigualdade e a promover a justiça social. Além disso, as comunidades podem se mobilizar com lutas pelos seus direitos, pelas causas que consideram importantes, como a defesa da democracia, dos direitos humanos e dos meios ambientes. Nós tivemos aí nesses últimos 3 anos uma crise violenta de fome. E a Igreja do Espírito Santo se mobilizou, que se preocupou demais com os moradores de ruas, com as pessoas que estavam em estado de situação de fome. Criou-se um projeto que foi a nível estadual, que é o Paz e Pão,
como uma emergência para socorrer de forma desesperada essas pessoas que estavam numa situação de desigualdade pela fome. E de forma direta, as comunidades eclesiais são formadas por pessoas, se as coisas não estiverem boas para elas, para a igreja também não vai estar boa, porque é uma bola de neve. Então, se afetar diretamente os membros dessas comunidades, vai afetar toda a igreja hoje. As nossas comunidades têm suas particularidades. Nos últimos anos é perceptível uma mudança no seio das comunidades. Nós mudamos aí de uma realidade urbana e de uma forma muito rápida. De um lado, talvez é devido à nova geração que está acontecendo, tem chegado o número de lideranças da igreja de uma geração jovem, atualizada, que não vem da mesma pegada pastoral, digamos assim, dos nossos avós, que foram protagonistas, junto com Dom Aldo, por exemplo, que é quase um profeta, no nosso estado, nessa região das Sebes. Então, no início da evangelização, Dom Aldo, junto com a evangelização das terras, e hoje são, por exemplo, os nossos netos que estão assumindo as lideranças das comunidades. E nesse mundo mais imediatista e concentrado, muitas ações já são diferentes quando éramos crianças. As comunidades, as comunidades de base, ela toca diretamente a realidade do povo, do dia a dia, e percebe de perto a necessidade e a carência da comunidade. A fome, a violência, as crises, o desemprego, a falta de saúde e de política pública, tudo isso aparece no debate, conversas, pesquisas de nossas comunidades. Então, tudo isso é parte da nossa realidade, Os questionamentos sobre fome, desemprego, a desigualdade social, falta de saneamento, a falta de infraestrutura das nossas cidades, descasos até com a questão política das nossas cidades. Então, a realidade do país é percebida justamente nesses locais. E é lá que se manifesta o rosto da realidade. Nossas comunidades não rezam somente a liturgia dominical, mas rezam uma realidade, uma vida, uma sociedade. A vida aparece na celebração. Tudo que o país passa, as nossas comunidades sentem. Isso ficou muito claro nas eleições. Os Estados Unidos hoje tem aproximadamente 3.000 comunidades eclesiais de base. Então, todos os domingos essas comunidades estão reunidas, celebrando a sua vida, a sua realidade. Então, tudo aquilo que vai vivendo no país, no estado, vai sendo refletido na nossa liturgia celebrativa. As comunidades de base, elas estão inseridas na sociedade, por isso mesmo são constantemente afetadas por seu modo de se organizar, de agir, de pensar, de produzir. Quando a sociedade caminha próximo daquilo que é a boa notícia do Evangelho, o reflexo nas comunidades é de fortalecimento e engajamento nas ações evangelizadoras da igreja. Por outro lado, quando surgem discursos e práticas que dividem a sociedade, nota-se que as comunidades são profundamente afetadas e por vezes acabam enfraquecidas e com pouco engajamento por parte dos seus membros nas suas ações evangelizadoras em prol da vida. Por outro lado, cresce no interior das comunidades uma religiosidade intimista e por vezes isoladas e fora do contexto social em que estamos inseridos. Essa realidade ela é motivada sobretudo pelos pregadores via redes sociais que falam uma mensagem desconectada da realidade em que seus espectadores estão inseridos. Contudo, as comunidades eclesiais continuam sendo um importante local de encontro e de evangelização, pois propicia que a mensagem do Evangelho chegue às pessoas. Vivemos num país em que as oportunidades não são iguais para todos, bem como o acesso às políticas públicas que favorece somente uma minoria. Portanto, isso nos torna refém de uma sociedade excludente, onde os políticos não estão comprometidos com o bem comum. Sendo assim, nesse contexto real em que vivemos, estão inseridas nossas comunidades, que sofrem as duras consequências dos descasos. Também vivemos em um país com uma enorme extensão territorial e rico em diversidades, mas que infelizmente com um índice de desigualdade muito grande. Poucas pessoas trabalhando no campo, nossa realidade lá, onde os latifúndios expandiu em que as nossas terras estão nas mãos de poucos, o agronegócio onde as máquinas tomam espaço de pessoas e a riqueza se concentra nas mãos das mesmas. Por outro lado, a grande cidade teve um crescimento enorme com a chegada das pessoas do campo, que sempre vêm em busca de oportunidade que muitas das vezes não encontram. Nesse sentido,
O número de favelas só vem crescendo. Por exemplo, 2010 para cá, a população urbana está 83,4%. Né? Então, essa virada foi muito agressiva para a nossa realidade. O número de favelas cresceram muito. A desigualdade, a violações do direito das pessoas, a moradia digna, ao trabalho, às escolas, à saúde, tantos outros direitos são violados, e aí está o grande desafio das séries hoje, evangelizar de maneira profética, levando esperanças ao coração de irmãos desempregados, sem teto, sem comida, e muitas vezes sem saúde, sem estudo, realidades que trazem consequências dolorosas, como a prostituição, o tráfico de entorpecente, o roubo seguido de morte e tantas outras atrocidades que vêm surgindo. A igreja, que é o corpo de Cristo, padece pelo sofrimento. Então nós temos algumas comunidades rurais que ela vive uma realidade urbana dentro do seu contexto rural. Com a expansão da internet, né? Com a internet ela leva essa realidade urbana. Então nós temos uma vivência urbana dentro das comunidades rurais, que é inclusive a questão das drogas e tudo mais, né? E a igreja hoje também, ela não entra nessa dimensão da competição, mas ela está dividida entre, como o Mariano bem disse, né? Vou recuperar a fala dele, desse neoconservadorismo que está dentro da igreja, que está meio que fazendo frente às nossas comunidades, né? Esse fim de semana teve aí o PHN, 100 milhões de jovens reunidos lá em São Paulo, e a frase que circula em toda a internet é: a igreja de Cristo está viva. Então dá a ideia que essa é a verdadeira igreja. Então tem também essa falsa imagem de uma igreja mais intimista, né, mais concentrada nesse perfil. E era jovens, então é um desafio para nós hoje enquanto eclesiologia dentro do Leste 3. É um movimento carismático. Por hoje não vou mais pecar. Só hoje, viu? Atualmente o país vem sofrendo então algumas dificuldades, e essas dificuldades nós elencamos assim: empobrecimento ético-cultural em algumas camadas da sociedade, acomodação e conformismos, políticas e alienações, empobrecimento em todos os aspectos, mas também conformismos, política e alienação, perdão. Existe uma disparidade enorme de conhecimento provocado e perda de valores também no aspecto social e ambiental. A gente vê que no momento que mais impacta hoje é a situação econômica e política, está interligada à outra, a situação econômica e política está interligada. Então, a economia ela impacta porque a busca de menores condições de vida faz com que membros das comunidades se desloquem constantemente de cidades, o que não permite criar um vínculo mais afetivo, onde começa a participar. Então, esse êxodo dos membros das comunidades em busca de menores condições também dificulta muito o trabalho pastoral das comunidades. Podemos avançar para a gente pegar a segunda resposta. As fake news que nós vivemos no país aí atrapalham muitas comunidades, e até aquelas comunidades mais ruraisinhas também são aquelas que também sofreram muito com as fake news. Os ataques ao Papa, a igreja, ela foi sendo alimentada nesses últimos anos por correntes de ódio, de egocentrismo, de falta de empatia e de amor. Essa é a realidade no trabalho, na sociedade e nas famílias da igreja, em todas as instâncias, urbana e rural. Duas situações: dificuldade para o retorno à normalidade, nós encontramos hoje, no pós-pandemia, as pessoas estão desanimadas, comodismo, preguiça, desinteresse, polarização nas últimas disputas políticas, que causou uma gigantesca divisão em nossa igreja diante dos sentimentos, como o ódio e potencialidade de lideranças políticas, religiosas e famílias. Então ficou muito gritante esse ódio dentro das comunidades. No momento, o povo com medo, inseguro, dividido, mesmo nas comunidades eclesiais, base, deixa de falar, colocar sua opinião, o respeito da determinação, assuntos para não gerar conflitos dentro de grupo ou pastoral. Omissão tem acontecido muito para evitar divisões e conflito dentro das comunidades. Podemos avançar? E aí, para finalizar, a realidade da igreja, ela que impacta profundamente a vida das comunidades,
as SEBs surgiram então como uma forma de vivenciar uma igreja mais próxima da realidade dos fiéis, com uma ação pastoral mais voltada para necessidades sociais e política dos pobres e vulneráveis. Assim, a realidade da igreja pode influenciar a vida das comunidades. A liderança e orientação da igreja. As SEBs são influenciadas pela liderança e orientação de igreja, especialmente de seus líderes mais importantes. Então, se esses líderes defendem e promovem uma abordagem de justiça social e ação pelos necessitados, isso pode fortalecer a comunidade dos ajudados e ajudá-los a alcançar o seu objetivo. Por outro lado, se a igreja se retira dessas questões ou se concentra em outras prioridades, isso pode prejudicar a capacidade das SEBs de fazer a diferença em suas comunidades. O fortalecimento do poder das SEBs. Quando a liderança das igrejas apoia as SEBs e se engaja com elas, isso pode fortalecer o poder dessas comunidades. Isso pode envolver o apoio financeiro, acesso a recursos institucionais, ao acessos públicos ou outras formas de suporte institucional. Isso pode ajudar as SEBs a realizar suas atividades e mobilizar outras pessoas em busca de mudanças sociais. E o apoio espiritual e material das comunidades. Muitas vezes tem como objetivo fornecer apoio espiritual e material às pessoas em suas comunidades. A igreja pode ajudar a fornecer recursos e orientações para apoiar essas atividades, bem como promover o diálogo e o debate em torno de questões sociais e políticas relevantes. Isso pode ajudar as SEBs a se tornarem comunidades mais fortes e engajadas em suas comunidades. Limitações e desafios. A igreja nem sempre é capaz de apoiar ou estar envolvida com as SEBs, seja por limitações financeiras, políticas ou de outro tipo. Em alguns casos, a igreja pode até mesmo ser um obstáculo para o trabalho das SEBs, especialmente quando se conecta em temas que não são relevantes para as comunidades ou que são contrárias à justiça social. Nesse caso, as comunidades devem buscar outras formas de apoio e orientação. Então, hoje, a nossa luta lá é manter o modelo de igreja. Ele tem sido desafiador, porque a gente está aí concorrendo com essa necessidade, tanto os líderes religiosos, os clero como os leigos, de assumir essa causa, né, e refonizar essa causa como um privilégio e oportunidade e opção da igreja. Então, as comunidades, elas estão intimamente ligadas à vida da igreja. O plano e o projeto pastoral são direcionados para elas, pois é lá que se encontra a realidade da igreja diocesana hoje no Leste 3. Prevendo já que as respostas seriam as mesmas, nós trabalhamos com as imagens, né? Nosso Regional Leste 1, né? Cidade, nosso Rio de Janeiro. A gente colocou uma apresentação no DSV, né, de como que o regional está dividido. Pode ir, né? As dioceses, né? São 10 dioceses. E aí, o 10º eclesial, a gente vamos ver o V. O que está impactando, né, as nossas comunidades? A gente colocou... Volta na primeira imagem, André, por favor, foi muito rápido, né? Nesse V que já foi apresentado para a gente, né? A falta de dignidade da pessoa, as filas do desemprego, a saúde que foi, né, que impactou muito no tempo da pandemia, principalmente, né? A violência, seja ela violência doméstica, violência contra a mulher, violência do extermínio, tantas violências que têm atingido o nosso povo. A violência da fome, porque a fome é uma das piores violências, né? Então, a gente colocou isso aí dentro do nosso V, que impacta diretamente a vida das nossas comunidades. A gente pode quase que dizer que é um contraste entre a cidade maravilhosa e as periferias, né? Que a gente é visto o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, só lembra do Cristo Redentor, né? Mas e a cidade maravilhosa é um pouco a nossa música, até pensei que eu cantava aqui. Mas na verdade o que impacta mais é esse contraste, a desigualdade que já foi falada aqui, que acho que não há necessidade de
repetir, todo mundo conhece. A violência, nossas comunidades são impactadas com todas essa situação de violência. Testemunhar o anúncio do Evangelho do Reino de Deus. Violência afeta a dignidade da pessoa humana. Ser essa voz, né? As comunidades serem essa voz que façam o povo, né? Enxergar que toda violência tira da gente a dignidade. Impacta a vida das nossas comunidades. Já foi falado aí em outros grupos, né? O pentecostalismo está muito forte dentro das nossas igrejas, que a gente parece que até às vezes temos duas igrejas, a gente vai dizer, essa igreja mesmo, nossa, né? Então isso muito forte, que a gente percebe nas nossas igrejas, que nos divide. A gente às vezes fala em pentecostalismo, vamos falar do catolicismo mesmo, né? Porque, não, eu penso que a gente percebe dentro das nossas igrejas católicas também essa divisão, né? Que coloca o nosso companheiro aqui, que falou anteriormente, citou como exemplo esse último evento que teve lá do VNOH. Eu ainda não consegui entrar nesse negócio de pecar, não. Quanto mais eu não quero pecar, mais eu peco. Enfim, mas então, o que a gente coloca aqui, nós vamos ser muito rápidos, porque tudo que a gente queria falar, vocês já falaram. E outras coisas que a gente quer falar não pode. Então, hoje não, amanhã a gente fala. Amanhã a gente fala. Então, aqui a gente separou aí. Então, pode passar, a gente preferiu muitas imagens. O enfraquecimento dos círculos bíblicos, e a gente inclui aqui também outros círculos, outros grupos de reflexão, que há outros grupos que não são só os círculos bíblicos. O outro também é a questão da pandemia, que eu acho que merece um destaque, porque a pandemia mudou as nossas vidas, nos trouxe experiências ou nos fez viver experiências inimagináveis. Eu fiz coisas na pandemia que eu pensei que nunca faria, ou nunca passaria por isso, ou nunca veria isso, né? Então, a pandemia afetou até as pessoas de irem às celebrações, às reuniões, agora é tudo online. Esse negócio de online é uma desgraça, ao mesmo tempo que é boa, mas afastou do convívio, do abraço, sabe? Eu um dia falei na minha igreja, lá teve gente que quase que me excomungou, que eu não estava sentindo falta das missas, que eu nunca vi tanta missa na TV. Eu estava sentindo falta de abraçar, daquele beijo babado, sabe aquele beijo babado? Que moia, que encosta. Então aí me acharam, a pandemia mexeu com a gente. E a gente tem que voltar a conversar sobre isso. E uma outra questão também que eu não queria falar, mas está aí eu preparado, chamado, eu não ia fazer isso aqui não. A santa que me chamou. Então, a questão do clericalismo, né? Eu não sei se a gente vai falar ou precisa falar. Agora, o que me preocupa mais não é o clericalismo dos padres e dos bispos. Esse a gente já conhecia. O que me preocupa terrivelmente é nós, leigos e leigas, reproduzirmos aquilo que criticamos. Até o nome é reproduzido, não é clericalismo que a gente faz. Tem que ter outro nome, laicismo, é óbvio, sei lá o quê. Não é leigo, não é clero, como Não é que é clericalismo? Então a gente fala, então eu queria assim, deixar isso registrado, porque eu penso que é uma realidade do leste 1, né? Há um retrocesso pastoral muito grande, há uma ausência de formação, há uma retirada dos leigos do presbitério, agora colocam coroinhas, servas do altar e seminaristas, e não nos deixam. Tomara que isso seja apenas questões do leste. E o Papa Francisco, né?
ter essa igreja sinodal, ele diz que o clericalismo, que não é só dos clérigos, mas é um comportamento que diz respeito a todos nós, como disse Aquilinha. O clericalismo é uma perversão da igreja. O Papa antenado, o Papa que vê muito à frente. Então ele é para a gente esse farol que nos ilumina, que está querendo nos trazer uma igreja em saída, mas não é a saída para rezar na rua não, gente, é uma igreja que se coloca a caminho junto os irmãos que sofrem, né? A igreja que se faz companheira do caminho. Essa igreja sonhada aí pelo nosso Papa, é que o sino nos ajude a viver e a entrar no caminho sinodal. E esse nosso encontro, né, que nós estamos fazendo também nos permita levar para as nossas comunidades esse sonho do Papa, de fazer de nossas igrejas sinodais, do nosso agir nas nossas comunidades, um agir sinodal. Às vezes a gente fala muito, né, como a Guilherme disse, como se fossem só os outros que fizessem, mas às vezes também nós, quando assumimos alguma coisa, temos a mesma postura. A casinha de palha aqui em Rondonópolis, aqui no 15º Intereclesial de Sebes, aqui na paróquia São José Operário, onde o povo está se reunindo e vendendo aqui, né, camisetas, bonés, coisas bonitas aqui, que maravilha! Dom Lauro, nosso querido irmão de caminhada, a Pastoral dos Nômades também faz parte da caminhada das comunidades eclesiais de base, né? Com certeza. Nesse momento, inclusive, se acontece lá em Ibiraçu, na Diocese de Colatina, a 34ª Assembleia Nacional da Pastoral dos Nômades. São lá presentes, inclusive, 2 bispos, né? O bispo Dom José Edson, que é o presidente nacional, e também o Dom Jorge, bispo auxiliar de São Paulo. Então, esse encontro está acontecendo lá em Ibiraçu, e a Pastoral dos Nômades tem tudo a ver. E a temática justamente está ligada à questão da sinodalidade. Queremos caminhar juntos, né? E nós temos toda uma tradição de nomadismo. Afinal de contas, o povo de Deus começou com o chamado de Abraão. Abraão é um nômade. Então a igreja é filha de nômades, a igreja é peregrina, a igreja não pode ser estática. Então nós temos que ter também esse trabalho. Quando o Papa Francisco nos convida hoje a uma igreja em saída missionária, é uma igreja que está em movimento. E os nômades, inclusive, têm nos ensinar sobre isso, o movimento constante, o não comodismo, a não acomodação. Nós devemos então ir ao encontro dos nômades, aprender deles e caminhar juntos. Todos somos convidados a caminhar na comunhão e na participação. Então tem tudo a ver. A SEBS, o 15º Intereclesial, e a 34ª Assembleia Nacional da Pastoral dos Nômades, que está acontecendo na Diocese de Colatina. Que beleza, Dom Lauro! Frei Gilvander. Pastor Cláudio Ribeiro, nosso querido irmão, Frei Gilvander aqui detrás da câmera. Primeiro, que alegria encontrar você aqui no 15º Intereclesial da SEBS em Rondonópolis, no Mato Grosso. Meu irmão, a julgada, a celebração de abertura ontem e agora iniciando o 2º dia, está no rumo correto? Querido Gilvander, as SEBs aí de todo o Brasil, de todos os cantos do nosso Brasil, eu considero que cada momento que nós estamos juntos, nessa rede tão bonita de comunidades, é um aprendizado, eu costumo usar a expressão, é um banho de espiritualidade. Ontem foi assim, hoje aqui no nosso bioma também, outro banho de espiritualidade, com reflexões muito importantes sobre a nossa fé, sobre o quadro político. Hoje é o dia do ver, é o dia de nós analisarmos a conjuntura, mas isso não foi feito só com a cabeça, só racionalmente, mas também nós tivemos oportunidade de celebrar, de colocar diante de Deus as angústias do povo, que são muitas. Estamos vindo de um momento muito difícil do nosso Brasil, mas há muita esperança. E hoje nós fizemos uma análise muito consistente, estamos fazendo ainda, estamos na metade da realidade
Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor, é o som, é a música e a dança, é o mar, regadeiro e pescador, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. É o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar.